Olá, caríssimos. Espero que todos estejam bem e aproveitem o conteúdo de geografia que vocês irão assistir. O tema que a gente vai abordar é energia e sociedade urbano-industrial, com ênfase maior na questão energética. Ao longo da história da humanidade, que gira em torno aí de 200 mil anos, até o processo inicial da industrialização, se utilizou duas fontes principais de matrizes energéticas, que é a lenha e o carvão vegetal. O carvão vegetal é uma lenha semi-queimada. A partir do processo de industrialização, que tem só 200 anos, a gente tem uma variedade muito grande de matrizes energéticas. Pela própria complexidade que o processo de industrialização nos levou também à diversificação das formas de energia. E essas formas de energias a gente pode classificar em duas, renováveis e não renováveis. As renováveis é aquelas que a gente pode utilizar sempre que elas não acabam. Depois a gente vai ver cada uma delas um pouco mais à frente. As não renováveis é aquelas que com o tempo elas vão se extinguir, elas acabam, que são chamados combustíveis fósseis. A gente também vai ver cada uma delas aqui. Na Revolução Industrial, ela é dividida em três fases principais, né? Primeira, segunda e terceira. Muito dessas fases da Revolução Industrial está relacionado com o tipo de fonte de energia que era mais utilizado. Por exemplo, a primeira Revolução Industrial utilizou-se muita tecnologia que tinha como o carvão mineral como fonte de energia. Depois da descoberta da utilização do petróleo e da eletricidade, a gente passa por uma segunda revolução industrial. E hoje a gente está numa terceira revolução industrial. Mas aqui nós temos as duas também. Será que não houve nenhum tipo de salto tecnológico? Parece que não. Nós utilizamos muito petróleo e a eletricidade também. Só que o que marca a terceira revolução industrial é a utilização de tecnologias relacionadas à informação, ao fluxo gigantesco de informação que a gente tem atualmente. Bom, falando nas questões de não renováveis, que são os combustíveis fósseis, então a gente tem o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O porquê que esses combustíveis são chamados de fósseis? Porque todos três vêm de algum tipo de vida soterrada. No caso do carvão mineral, de florestas soterradas há milhões de anos atrás. Petróleo, há milhões de anos, só que é a vida marinha. E o gás natural está relacionado com a existência do petróleo. Onde tem petróleo, geralmente tem o gás natural, se ele não escapou para a atmosfera. Então, para se formar esses três tipos de combustível que a gente utiliza hoje na nossa sociedade, em grande quantidade, precisamos de 10 a 50 milhões de anos. Então, nós não temos tecnologia para poder estar substituindo de forma acelerada, né, do tempo humano, esses três tipos de combustíveis. Falando um pouco específico de carvão mineral. A gente tem dois gráficos aqui. Antes disso, né, a gente tem o carvão mineral extraído como um minério mesmo. Então, para ser extraído, a gente tem que escavar. E há uma destruição, um impacto ambiental já aqui. E quando a gente tira o carvão mineral, a gente tira uma rocha. Não é bem diferente de carvão vegetal. O calor que isso aqui gera é gigantesco, muito maior do que o carvão vegetal. Uma quantidade dessa de carvão mineral
leva muito mais tempo para acabar do que o carvão vegetal, que acaba em questão de minutos. Esse possivelmente em horas para poder acabar essa quantidade de carvão mineral, porque é rocha. Bom, a gente tem dois gráficos, então voltando aos gráficos, esse aqui é a produção mundial, aqueles países que mais produzem, né, os principais produtores de carvão mineral. Em primeiro lugar a gente tem a China, Estados Unidos, Austrália, Índia e Indonésia. Estados Unidos e países da Europa, ao longo da história, sempre tiveram no topo. Hoje, a partir da década de 60, 70, com a escalada econômica gigantesca da China, ela passou a ser a primeira produtora, né, de carvão mineral, assim como a China utiliza quase todo o carvão mineral que ela produz, ela utiliza e ainda precisa importar alguma coisa. Então, mais da metade de tudo que é consumido de carvão mineral no mundo, só China. Depois, Índia, Estados Unidos, aí Japão, Rússia e outros países aí. Chamar a atenção porque, apesar da grande quantidade de carvão mineral que ainda tem na Terra, a tendência é diminuir um pouco sua utilização. Por quê? Por causa dos danos ambientais que vem sido. A gente vem se falando aí, especialistas na área. E o carvão vegetal, para ser utilizado, ele precisa ser queimado. Ele pode ser utilizado em siderúrgica, para geração de energia elétrica. É só você queimar e utilizá-lo. Mas aí você tem, por exemplo, nas termoelétricas, que geram energia elétrica 24 horas aí queimando carvão mineral o tempo todo emitindo poluentes. Você tem dois impactos importantes no meio ambiente: a mineração e os poluentes atmosféricos lançados pela sua utilização. Já falando sobre petróleo, a gente tem produtor mundial, aqueles que produzem mais, Estados Unidos. Isso em 2017. Por incrível que pareça, depois vem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita por muito tempo veio na ponta da produção, mas Estados Unidos hoje passou a Arábia Saudita porque é um país que consome muita coisa, né? Então precisa produzir bastante petróleo também. A Arábia Saudita, junto com o Irã, junto com o Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, estão na mesma área geográfica, que é o Oriente Médio, que é onde reside um conjunto desses países, as maiores reservas de petróleo do mundo. Terceiro maior produtor, Rússia. A gente também tem destaque para o Canadá e Brasil. Entrou como top 10 aí em 2017, um dos maiores produtores de petróleo. Ele está na rabeira, mas está aí. Né? Consumo, participação do consumo. Estados Unidos, ele produz 14% do petróleo mundial e consome 20% do petróleo mundial. Ou seja, ele precisa importar petróleo, apesar dele ser o maior produtor de petróleo, ele é o maior importador de petróleo do mundo. Posteriormente vem a China, aí vem Índia, Japão, Arábia Saudita, Rússia, Brasil, um dos países que mais consome petróleo no mundo, né? Vem os outros países, Coreia do Sul, Canadá, Alemanha e os outros países, os outros cerca de quase 200 países aí, né? O petróleo também acaba e você precisa queimá-lo para poder utilizá-lo. Produz, então, poluentes atmosféricos, contribuindo de novo para o aquecimento global, os problemas ambientais.
O petróleo hoje também é muito estratégico. Com qual motivo? Além dele produzir fontes que podem movimentar as coisas que tem no transporte, a gente também tem como matéria-prima de plásticos. E hoje o mundo é basicamente plastificado. Tudo que você toca, veste, você utiliza eletrônicos, quase todos têm plástico. E plástico matriz petróleo, matéria-prima. Então o petróleo serve tanto como fonte de energia para poder movimentar carros, navios, aviões e etc., produzindo querosene, gasolina, óleo diesel e outros combustíveis utilizados no transporte, como também de matéria-prima, também muito importante. É um dos produtos mais valiosos no mundo atualmente, petróleo. Só que o petróleo acaba, ele é não renovável, assim como o nosso colega gás natural. O gás natural está sempre associado com petróleo, então você tem petróleo, gás natural acima. Aqueles países ou lugares que você não encontra gás natural onde tem petróleo, porque o gás já foi embora, porque ao longo dos milhões de anos você forma esse caldo, né, líquido, que é o petróleo, e acima dele o gás. Esses são os dois subprodutos da formação do petróleo. Também um produto que pode acabar e também é não renovável. A gente tem como maior utilizador, produtor, Estados Unidos, e basicamente tudo que produz ele consome. Segundo, Rússia. Rússia é um grande produtor, ele não consome tudo, então ele exporta muito para os países europeus. Aí você tem aí a China, o Irã, Canadá e outros países, esse elenco de países. O Brasil não entra nessa porque ele não tem muito campos de petróleo. Os campos de petróleo que tem aqui, parece que eles já foram para a atmosfera. Ele importa muito petróleo, principalmente da Bolívia. Então, da Bolívia saíram muitos gasodutos espalhando esse gás aí pelo Brasil. Bom, falando sobre terminamos então nessa questão das fontes não renováveis, as fontes de eletricidade. Como que a gente produz eletricidade? Eletricidade tem a ver com a segunda revolução industrial, junto com a descoberta como se utilizar de forma interessante o petróleo para fonte de energia, fonte de energético. A gente tem a eletricidade também. Eletricidade pode vir de várias formas, né? Renováveis e não renováveis também. A hidrelétrica, onde o Brasil se destaca, é um dos poucos países que se utiliza muito de energia hidrelétrica, ela é renovável. Agora tem gente que fala que não tem impacto, etc., mas para você utilizar a água como fonte de geração de energia elétrica, você precisa construir uma barragem, porque essa água vai cair numa turbina, né? E essa turbina vai girar uma bobina que vai soltar os elétrons que vão ser conduzidos até a nossa casa. A hidroeletricidade, então, ele não gera poluentes, mas gera impactos ambientais, porque a construção de uma hidroelétrica você modifica o ecossistema local. E não é muito pouco, né? É bem intenso essa modificação. A termoeletricidade, não renovável quando utiliza combustível fóssil, um daqueles três. Você pode utilizar, principalmente carvão mineral é muito utilizado. Você queima o carvão mineral, esse carvão mineral vai aquecer uma água sob pressão que vai gerar essa turbina e a bobina dentro vai gerar soltar os elétrons. Quando utilizar biomassa, o que é a biomassa?
Biomassa é qualquer tipo de vida é utilizado para você queima esse tipo de vida, principalmente a biomassa vegetal. Você pega, por exemplo, a lenha não, né? O bagaço da cana, por exemplo, né? Ou coisas que iriam ser jogadas fora, você acaba queimando aquilo ali e a gente pode utilizar calor através da biomassa. A biomassa é o carvão vegetal e o carvão vegetal e a lenha são biomassas clássicas. Essa biomassa que a gente fala aqui é a nova biomassa, né? Uma coisa menos impactante, menos que agride menos a nossa natureza. Nós temos a nuclear. Tem gente que fala que é renovável, tem gente que não fala. Por quê? Porque a nuclear ela utiliza do princípio da quebra do núcleo do átomo. E o ser humano conseguiu fazer isso com poucos materiais, né? Com urânio, que é achado naturalmente, ele tem um núcleo bem estável, você consegue quebrar, você libera uma energia gigantesca. Você controlando essa energia, você aquece a água e a água, sob pressão, você gira a turbina, aí você tem a eletricidade chegando até nós. Por que tem esse debate? Porque o material que se utiliza para poder gerar calor é muito muito pouco. Agora, mas é um mineral, e que se você utilizar daqui 1000 anos, talvez acabe. Né? E outro problema do nuclear que a gente vai ver é que ele gera um problema. Né? Daqui a pouco a gente fala sobre ele. E as fontes alternativas, todas renováveis. Então, quando você utiliza uma fonte alternativa, exemplo, solar, que a gente vai falar daqui a pouco, ela não agride tanto a natureza quanto essas outras aqui. Né? Então, a fonte alternativa seria interessante a utilização. Vamos lá. A hidroeletricidade, igual eu falei para vocês, constrói-se essa barragem, aí você tem a água caindo nessas turbinas, né? A água passa dentro desses dutos aqui de alguma forma, e aqui dentro tem essa bobina que gira, soltando os elétrons até nós. Essa aqui, se não me engano, é Itaipu. Né? Essa aqui eu não sei qual que é. Quais são os três maiores? Né? A China, o Canadá e Brasil. Estados Unidos vem em quarto e Rússia em quinto. O Brasil, por muito tempo, teve em primeiro lugar. A China está cada vez mais aumentando isso aqui. E os Estados Unidos também. Né? Tanto é que passou o Brasil na geração de energia de hidroelétrica. Né? São países, geralmente, que usam eletricidade. Qual que é a característica? São países gigantescos, de grande quantidade de área. A gente tem a Rússia, que é o país maior do mundo. O segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos e Brasil. Então aqui a gente tem os 5 maiores países do mundo utilizando desse tipo de energia. Né? Países pequenos já fica complicado utilizar esse tipo de energia. Termoeletricidade, a gente tem, aquece a água, né? Em algum determinado lugar. Então a gente tem aqui, possivelmente, aqui é onde tem um carvão mineral sendo jogado e queimado, né, numa caldeira e queimado. Aí aquece uma água sob pressão. Essa água sob pressão possivelmente está girando uma turbina que está aqui. E aí essa turbina, junto com a bobina dentro, solta elétrons que são conduzidos até as fábricas e casas. Esse aqui é a torre de queima, onde está saindo os poluentes. Aqui também tem outro. E esse aqui é onde sai a água, né, que foi aquecida, tal, porque ela está sob pressão. Então, de vez em quando, eles regulam essa pressão, aliviando a pressão, soltando a água em gás, né, na sua forma gasosa. Mas é 24 horas nisso aqui, cara. É muito poluente.
as termoelétricas. A tendência é a gente substituir essa termoelétrica por outra coisa, né? Nuclear. Esse aqui é a Angra 3, o Brasil também utiliza, são 3 usinas, Angra 1, Angra 2, recentemente foi inaugurado Angra 3. A gente tem a queima de urânio, né? Você enriquece o urânio, transforma ele em outros subprodutos, que você controla mais essa fusão, aí o aquecimento de água, e a gente tem então a eletricidade sendo gerada aqui. Qual é o problema disso? A radiação em caso de acidente. E a gente teve ao longo da história, né? Lá nos Estados Unidos, em 1979, um dos reatores nucleares deu problema, né? Vazou, não chegou a explodir, mas vazou radiação. Aí a população aqui está sendo evacuada. Em 1979, milhares de pessoas saíram de suas casas com medo de serem atingidos pela radiação. A radiação, quando chega a atingir o ser humano, ele gera doenças e é problema. Aqui a gente tem um outro reator que esse explodiu em Chernobyl, lá na Ucrânia, perto da cidade de Pripyat, em que até hoje, olha aí, até hoje, passados anos, não se pode ter pessoas morando em Pripyat por causa disso aqui, porque a radiação existe. Se você chegar lá e ficar vivendo 1, 2, 3 anos, com certeza você vai ficar doente por causa disso. Em 2011, houve um maremoto, e que esse maremoto de grande intensidade, se não me engano, ele foi o mais violento registrado no mundo, né, pela humanidade. E ele atingiu essa usina e aí explodiu. E até hoje, a Fukushima e os seus arredores, você não pode ficar aqui perto, né? Bom, qual é o problema da questão nuclear? São 2. Aqui são exemplos de problemas. Eu não gostaria particularmente de estar perto de uma usina nuclear por causa disso, gera insegurança. E segundo, se houver uma guerra, se for atingido por mísseis, alguma coisa nesse sentido, você arrebenta com o país, você desestabiliza o país, detonando as usinas nucleares desses lugares. É uma energia interessante porque ele não solta muito poluentes, a não ser o lixo nuclear, que aí a gente pode dizer que é um terceiro problema, é onde armazenar esse lixo nuclear, né? Bom, qual é a tendência aqui? É serem extintos esse tipo de tecnologia. A França, por exemplo, ela está só terminando, senão a França e a Alemanha têm um programa de desabilitar as usinas nucleares que tem por aí, não só esses 2 países, mas muitos outros. Aí a gente tem as fontes alternativas de energia, que são as fontes um pouco mais limpas, um pouco mais interessantes e um pouco mais inteligentes. De todas as fontes que existem, a gente só tem as fontes alternativas 6,6% da consumida no mundo. Quer dizer, o restante utiliza-se de fontes que não são alternativas. Então ela está engateando no começo, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A que é mais utilizada é a eólica, ou chamada aeólica, mais de 50% de todas as alternativas. Depois vem a solar e biomassa, em pequenas quantidades de geotérmica e maremotriz, que a gente vai falar um pouco mais sobre delas. Falando sobre eólica, vento, a gente constrói gigantescos moinhos. Aqui a gente já pode perceber a proporcionalidade. Isso aqui é muito grande. Você tem aqui um veleiro, que já é, na proporção dos anos, já é grande, né? Imagina um bichão desse aqui. Gira uma bobina, uma mini bobina que tem aqui dentro, e essa bobina girada vai fornecer
eletricidade para nós. Essa eletricidade é conduzida para cá. A gente tem no mar, como o mar tem uma diferença de pressão continente-oceano muito grande, então você tem muito vento ali. Tendo esse vento ali, então você tem um vento constantemente movimentando as hélices desses moinhos, entre aspas, né? É muito interessante. O Brasil tem aumentado muito a utilização disso aqui, né? Tomara que aumente mais, principalmente no seu litoral. A solar, você tem essas células fotovoltaicas, né? Que elas captam a energia do sol e transformam em correntes elétricas. Nos países entre os trópicos, ou os países tropicais, têm um maior potencial de geração de energia solar, elétrica solar. O maior país tropical do mundo é o Brasil. Então, o Brasil é o país que tem o maior potencial de energia solar do mundo. Eu acho que o Brasil precisava investir mais no setor de pesquisa para poder fornecer células fotovoltaicas cada vez melhores e mais baratas, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Quem está ocupando esse nicho é a China. E o Brasil está importando essas células fotovoltaicas da China. Eu acho que o Brasil poderia estar concorrendo com a China nesse campo, né? E a biomassa moderna é outro. Você tem aqui, por exemplo, o Brasil utiliza muito disso aqui, né? Que é a utilização da cana-de-açúcar. Você planta cana-de-açúcar, você extrai o álcool, ou o chamado etanol, e utiliza como combustível de diversas formas, mas é no transporte mesmo. O etanol lá na Europa é muito retirado da beterraba e outros produtos que podem fazer álcool, né? Então o álcool não é só da cana-de-açúcar, alguns tipos de vegetais sendo fermentados, você consegue gerar álcool. Como na Europa não se planta muita cana-de-açúcar, que é um produto específico para ambientes tropicais, a beterraba é utilizado para isso, então. Ou pelotas de algum tipo de aglomerado de vegetais. No caso aqui, eles estão colhendo a cana-de-açúcar, moendo a cana-de-açúcar, não seria utilizado para fabricar etanol, possivelmente esse farelo vai ser condicionado em determinado pressionado que você pode colocar fogo. Aqui no Brasil a gente está utilizando isso aqui muito em caldeiras para fabricação de ferro, usinas para aço e assim, né? A geotérmica tem a ver com aonde tem vulcões, que a lava está muito próximo da superfície da Terra, então dá para você aproveitar esse calor existente muito próximo, né? Então você está aqui, ó, você está num ambiente vulcânico, que você pode colocar um duto, né, até onde dá, e a geoterra, né, da Terra mesmo, a temperatura da Terra, aquece essa sonda, vamos dizer assim, esse calor é conduzido até aqui, que esse calor você consegue fazer com que a água seja aquecida sob pressão, gira a turbina e essa turbina acaba soltando os elétrons que chegam até nós. Maré motriz, a gente sabe que a Lua e o Sol, eles, de acordo com a sua localização em relação à Terra, eles vão fazer com que os oceanos aumentem
a sua quantidade de água, diminui a sua quantidade de água por atração gravitacional, que são chamadas marés. Essa variação de maré você pode captar girando essa hélice, e essa hélice vai girar uma bobina, vai soltar elétrons que vão chegar até nós. Muito pouco utilizado, mas é interessante. Isso aqui é no Brasil, se não me engano é lá no Nordeste brasileiro. Você tem um equipamento, umas hélices aqui por baixo, que elas conseguem gerar energia elétrica. Muito legal, limpo. Aqui é um dado bem interessante. Em 2017, qual foi a matriz energética mais utilizada? Petróleo, 34%. Carvão, nesse caso não é o carvão vegetal, é o carvão mineral, 27,6%. E gás natural, que dá 23,4%. As outras, hidrelétrica, nuclear, renováveis e assim por diante. Ora, o que a gente tem? A gente tem um problemão. 85,2% da matriz energética é de combustíveis fósseis, não renováveis, altamente poluentes, contribuidoras para o aquecimento global. Se a gente mudasse essa matriz energética e aumentasse essas aqui, não tanto nuclear, acredito eu, mas essas aqui são mais inteligentes, hidroelétricas e principalmente essas aqui, as chamadas renováveis, a gente estaria resolvendo um problema do aquecimento global, né? E esse aqui é o desafio da humanidade hoje, né? Como substituir isso? O Brasil, os governos anteriores, o atual, tem privilegiado muito essa questão de termoelétrica baseada em carvão e biomassa. Você tem que queimar alguma coisa, então você gera poluentes. Isso aí não é legal. O mais inteligente é você, dentro das universidades, pesquisa científica, favorecer com que esses pesquisadores consigam produzir energias alternativas, né, renováveis, cada vez mais baratos e interessantes para nós. Leiam mais, e aquele abraço, e até a próxima. Tchau!